Boa noite a todos, meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor em cursos aqui na Escola da Júris. Estamos fazendo uma série de lives sobre temas relacionados aos cursos com as matrículas abertas aqui na escola. Deixa eu fixar o comentário, o tema aqui da nossa live de hoje, que é sobre investigação administrativa em danos contra dados pessoais. E nós vamos conversar hoje com o professor Newton Moraes, que ele trabalha no Ministério Público do Rio Grande do Sul, é professor e mestre em Direito pela Faculdade do Ministério Público, a FMP, e vai nos contar um pouco aqui sobre o que o Ministério Público tem feito para investigar eventuais atos ilícitos e danos causados a dados pessoais e que ferramentas e de que forma isso vem ocorrendo na prática. Então vou aguardar o professor Newton entrar aqui na sala e nós já vamos iniciar a conversa. Entre os cursos que a Escola da Júris está com matrículas abertas, o professor Newton vai lecionar no curso sobre proteção de dados, inteligência artificial e administração pública, que vai iniciar no dia 20 de outubro. A gente prorrogou mais um pouco as inscrições e mudou um pouco o formato das aulas, que ao invés de termos 2 aulas por semana, nós teremos uma aula por semana todas as quartas, das 19 às 21 horas. Então, quem ainda está em dúvida ainda tem tempo para se inscrever. O curso começa no dia 20 de outubro e vai até o dia 1º de dezembro, sempre com aulas ao vivo, às quartas-feiras, e a possibilidade de assistir às aulas gravadas. Então hoje nós vamos conversar com o professor Newton Moraes sobre investigação administrativa, principalmente conduzida pelo Ministério Público, e de que forma o Ministério Público se preparou e se adequou nesse ponto à LGPD para atuar como legitimado em ações coletivas. A gente está aguardando aqui a chegada do professor Newton para começar a conversa. E também aproveitando que essa semana, no sábado, agora dia 18 de setembro, completa um ano da vigência da maior parte dos artigos da LGPD. A gente já vai poder conversar também um pouco sobre o que mudou nesses 12 meses na atuação do Ministério Público, que foi eventualmente iniciado de investigação. Tem um caso interessante que aconteceu aqui no Ministério Público antes da entrada em vigor da LGPD, no Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente conversa sobre isso com o professor Newton também. Basicamente, eu acho que é interessante também falar sobre se há algum tipo de contato entre o Ministério Público dos Estados para investigações, ações em conjunto, se há algum tipo de ligação com a estrutura que já existe há muito tempo da atuação do MP, principalmente na defesa dos direitos do consumidor, se isso foi aproveitado de alguma forma e se está sendo usado na proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais e nas investigações administrativas que vão a instruir eventualmente ações civis públicas e até mesmo gerar processos criminais. O professor Newton entrou na sala, já vou mandar um convite aqui para começar. Agora deu, né? Boa tarde, Boa professor. noite. Boa tarde. Certo. Tudo bem? Que honra estar aqui Inclusive ao eu seu lado. acompanho, já tenho visto em vários eventos e lives há algum tempo. Hoje tenho esse privilégio que a escola nos proporciona de poder conversar. E como eu vinha falando aqui antes da tua chegada, é sobre de que forma o Ministério Público vem atuando, nessa defesa dos titulares de dados pessoais e se de alguma forma já se aproveitou a estrutura que existe há algum tempo, principalmente na defesa dos direitos do consumidor, até porque no Brasil, ainda que a gente tenha outros legitimados, que a Defensoria Pública tenha aumentado a atuação nessa área de ações coletivas, até mesmo
pessoa jurídica de direito privado. Nós tivemos, no começo deste ano, uma ação naquele primeiro mega vazamento, aquele de janeiro, que foi proposta por uma pessoa jurídica de direito privado legitimada, mas o Ministério Público no Brasil ainda é o principal ator aí nessa, principalmente porque tem mais experiência, tem tempo maior de experiência nessa condução de inquéritos civis e de forma ampla aí, de investigações administrativas, até mesmo em coleta de provas, em técnicas, né, de investigação e coleta de provas, e o que se espera também até um certo tipo de protagonismo do MP. E não por acaso foi o Ministério Público que propôs a primeira ação coletiva na vigência da LGPD, que foi o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, a primeira pergunta aqui que eu já queria te fazer é sobre como o Ministério Público se adequou nesse sentido, né, se preparou, está se preparando para realizar investigações e receber eventualmente reclamações e denúncias e atuar como um dos legitimados para essa tutela coletiva dos direitos dos titulares de dados pessoais, até porque o que nós temos visto em muitas situações, e que a gente vai ver também daqui para frente, é que em muitas situações a proteção mais adequada vai ocorrer de forma coletiva, porque vai ser inviável se ficar discutindo em ações individuais algum incidente ou algum dano causado aos direitos dos titulares de dados pessoais. Boa noite, professor. Boa noite, professor Oscar. É uma honra e uma alegria estar aqui na tua presença. Também, pessoalmente, é uma alegria muito grande, uma honra estar retornando, de certa forma, à escola da Júris. Eu cursei a preparatória magistratura em 95, então eu peguei a última turma de quando as aulas eram ali no Rua da Praia, no shopping, e a primeira turma que a gente inaugurou essa sede nova da Júris aqui no Praia de Belas, que, né, agora já tem tantos anos assim. Então é uma honra. Depois eu retornei, cursei mais uma vez em 2005. Então a Júris faz parte da formação, faz parte do meu dia a dia. É aqui perto, eu moro aqui perto, passo quase todos os dias em frente e lembro sempre do quanto a escola, né, retorna para quem faz parte, para quem frequenta, né, seus bancos, para quem a necessidade da excelência nos conteúdos, nos cursos todos. Assim, tive grandes mestres e segue frequentada pelos maiores expoentes do meio jurídico brasileiro. Então eu fico muito contente, muito honrado com esse convite, professor, né? Estou sempre à disposição da Júris para quando for necessário e adequado. Bom, o Ministério Público, né, é necessário reiterar, nós somos fiscais da ordem jurídica, né? Então, como fiscais da ordem jurídica, a atuação principal é na defesa e na densificação dos direitos fundamentais, né? Então, direitos fundamentais e a história do Ministério Público, também depois, especialmente após a Constituição de 88, é lidar com esses direitos que, no momento em que eles são densificados, tornados de uma forma trazidos à luz no ordenamento jurídico brasileiro, né, podem-se dizer novos direitos, né, normalmente são decorrência de construções históricas, né, mas eu lembro, né, bom, da própria Constituição de 88, né, com toda essa estruturação do Ministério Público, com essa ampliação das atividades, né, um pouco saindo daquela restrição, mas mantendo a restrição criminal, depois, então, com as questões da infância, né, da criança e do adolescente, com o ECA, né, aí com o Código do Consumidor, né, um incremento gigantesco das atividades, a seara ambiental, né, e agora então, né, fazendo um passeio rápido com essa questão dos dados pessoais como direitos fundamentais já reconhecidos pelo STF, em breve escritos da Constituição Federal, e eu gosto de sempre falar isso. E nesse caldo que nós vivemos, né, de conflitos, eu não digo que a gente não está com as instituições em xeque, mas há conflitos institucionais próprios da própria democracia. Mas quando é que nós tivemos a última vez uma unanimidade no Senado Federal, né, de uma votação em 2 turnos de uma PEC, agora praticamente uma unanimidade também na Câmara dos Deputados em um tema tão
importante quanto o reconhecimento de um direito fundamental. Então, né, o ordenamento brasileiro já se encaminha, talvez com algum atraso, mas sempre é hora, né, para essa densificação dos direitos, de tratar os dados pessoais como direitos fundamentais. E aí, então, atraída a atuação do Ministério Público de forma o mais plena possível. E o que se faz? Bom, o Ministério Público, eu acabava hoje de rever alguns materiais que a gente tem selecionados, né, um workshop do Conselho Nacional do Ministério Público, em que o secretário de Gestão Estratégica do CNMP, num workshop, o doutor Leonardo Rodrigo Ferreira, ele, de um modo muito percussiente, disse: olha, nós somos vitrine, né? O Ministério Público, como ele tem essa capacidade, esse munus público de atuar, de agir, nós também somos vitrine, nós também somos controladores de dados pessoais. Né? Então, o Ministério Público ele tem que atuar nessas frentes, assim, como fiscal da ordem jurídica, exigindo que os controladores né, levem a efeito o tratamento de dados pessoais de uma forma correta e adequada, tratar os seus dados pessoais, dados de servidores, dados de membros, e dados também de todas as partes que constam nos nossos bancos de dados de uma forma correta também, e ainda exigir, né, ainda tutelar esse direito fundamental frente, inclusive, aos outros órgãos dos poderes públicos. Então, essa atuação, né, nesses três vértices possíveis, nós estamos, né, tanto como obrigados a tratar dados corretamente, como na fiscalização e na exigência de que os outros operadores, os outros controladores também o façam. Então, alguns ministérios públicos, algumas unidades se encontram um pouco mais avançados, né? Nós aqui no Ministério Público temos a doutora Carla indicada como a encarregada, como a DPO, né? Algumas outras unidades, né, ainda em projetos de adequação. O Conselho Nacional do Ministério Público lidera, né, com um grupo de trabalho muito eficaz, essa padronização, e isso é muito salutar, né, para que se tenha no âmbito do Ministério Público, né, respeitadas, claro, as suas independências funcionais, seus critérios administrativos, mas sempre, né, de uma atuação mais coesa, né, mais uniforme, até porque é o mesmo direito fundamental que se tem que tutelar do Amazonas, do Oiapoque ao Chuí. Então, essas minhas considerações iniciais, professor. Essa é uma angústia que acho que todos nós, na administração pública em geral, temos, né? Que ao mesmo tempo a gente tem esse dever já de investigar, de julgar, nós já temos demandas envolvendo alegações de descumprimento da LGPD, mas nós ainda internamente ainda não conseguimos fazer a adequação integral à lei, né? Até a própria atividade do serviço público de mapeamento de dados é algo gigantesco e muito difícil de ser feito. Os tribunais que são de base de dados, de jurisprudência, de como fazer isso nas decisões judiciais, compatibilizar com o princípio da publicidade, o que pode constar em uma decisão judicial e o que não pode. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, tendo essa dificuldade interna de fazer essa adequação administrativa à LGPD, mas, ao mesmo tempo, nós já estamos com essa necessidade de apreciar alegações de violações à lei, principalmente, né, por pessoa jurídica de direito privado. E, na prática, assim, o que já se fez, como o MP se preparou para isso, para receber eventuais reclamações e denúncias, e tratar não na esfera criminal, mas na esfera civil, uma investigação, ou eventualmente instauração de inquérito civil, e se essa experiência que o MP tem, principalmente já há 31 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor, completou agora no último sábado, se não me engano, se isso tem auxiliado nesse tipo de atividade. Até porque antes mesmo da LGPD entrar em vigor, nós já tivemos também ações coletivas propostas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul também, envolvendo direitos de consumidores relacionados, ainda não se falava em aplicação da LGPD, mas envolvendo a proteção de dados, sobre comercialização de dados pessoais e problemas relacionados a bases de dados irregulares. Perfeito, doutor. Porque o Ministério Público ele se estrutura de acordo com as suas
peculiaridades, de acordo com as suas unidades. A tendência que a gente percebe em sede nacional é, sim, de serem criados núcleos ou promotorias especializadas, né? Há exemplo que já ocorre na seara ambiental, na seara do consumidor também. A escola que se tem, né, do trato sobre o aspecto consumerista é muito importante, e ela, sem dúvida, segue, né, de esteio, segue de base para a atuação também em sede de proteção de dados pessoais. São muito semelhantes, claro, é aquele microsistema, né, integrado, então, pela Lei da Ação Civil Pública, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E isso eu também faço questão sempre de referir nas aulas, nos nossos encontros, que a adequação à LGPD é o tópico, é o título, é o tema, é como se fala. Mas ela é muito mais do que uma adequação apenas a uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não se pode adequar a Lei Geral de Proteção de Dados sem se falar, sem ter os filtros da Constituição, os filtros do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, criança e adolescente, né? Então são todas esse sistema normativo que entra para um tratamento exatamente adequado dos dados pessoais no âmbito das nossas instituições. E sim, essa tutela sob o prisma consumerista, sem dúvida que ela ganha um expoente maior, porque, embora não se confundam, né, os conceitos do titular de dados pessoais com o consumidor, sem dúvida que grande parte das violações ocorrerão no âmbito da esfera consumerista, né, sem dúvida. E aí isso é interessante tratar, já referi, que mesmo antes da vigência também da LGPD, assim como, né, antes da vigência de outras regras, de outras normas, densificando outros direitos fundamentais, nós também já se teve, por exemplo, atuação, e a gente pode referir até pelo êxito da atuação, o caso Netshoes, né, em que houve um vazamento de dados, e aí também analogia esse diálogo de fontes, né, professor, entre aqui vazamento, como ocorre na seara ambiental, né, para se dar a indicação da dimensão de um dano, potencial pelo menos de um dano, né, então é o mesmo termo, vazamento, né, de petróleo, vazamento de dados pessoais que se usa. Então aqui um vazamento de dados, né, da Netshoes, uma empresa de web commerce gigantesca, mais de 2 milhões de dados pessoais de titulares vazados, né, e aí por atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, após uma postura mais reticente da empresa, mas sempre nessa atuação realmente mais moderna, mais contemporânea de todos os atores do direito, envolvendo o Ministério Público, o Judiciário e a própria parte, né, o próprio controlador de dados também, né, não optando pelo litígio, porque afinal de contas sai sempre mais caro, né, e se leva mais tempo para reiterar, para restabelecer as relações jurídicas, né, se recupera. Então, inclusive, a reputação da empresa a partir do momento que se celebra um TAC, né, em que antes mesmo da vigência da lei, já, né, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fez constar que a empresa já se comprometera a respeitar, a atentar aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e demais regras atinentes a esse direito fundamental. Então, é nesse sentido, assim, óbvio que as unidades do Ministério Público estão se estruturando, se aguarda para breve, né, essa política macro do Conselho Nacional do Ministério Público como uma padronização que vai interna, vai nos favorecer bastante, vai agilizar a adequação interna do Ministério Público. E aí, como se fez também, né, eu tenho essa honra de integrar desde como estagiário, agora eu sou assessor, né, pelo menos como assessor da doutora Simone Mariano da Rocha, então fui procuradora-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, então entendendo, acompanhando de dentro do Ministério Público, desde o Código do Consumidor, que eu fui estagiário lá em Caxias do Sul há muito tempo, então o ECA, depois, né, Código de Proteção e Defesa do Consumidor e tal, todas essas pequenas revoluções jurídicas e agora essa de proteção de dados, com a especialização, com a capacitação de membros e servidores para que se tutele, assim, que se exija, assim, essa atenção também, esse direito fundamental por parte de toda a sociedade, inclusive do poder público. Isso é importante, até porque gera esse tipo de resultado de ter essa unidade. Se eu não me engano, o TJDFT, o MP do Distrito Federal e Territórios, que propôs a primeira ação civil pública, ele já tinha uma unidade sobre proteção de dados instalada já, acho que uns 5 ou 6 anos, né? Isso Então, é uma unidade refletiu nessa preparação prévia.
O que eu acho interessante também no Ministério Público nos estados é que há uma atuação articulada justamente a partir da criação dessas unidades específicas de matéria, de consumidor, a, a, em relação a recursos para os tribunais superiores, STJ e STF, o Ministério Público tinha uma grande dificuldade, principalmente a partir da repercussão geral e da lei dos recursos repetitivos lá no CPC de 73, por trabalhar com ações coletivas. E muitas vezes um recurso em uma ação coletiva tinha dificuldade de ser levada, né, para o STJ ou STF por causa disso, e os estados começaram a atuar em conjunto para discutir o mesmo tema nos estados, até para permitir que isso chegasse nos tribunais superiores. Isso é interessante, certamente isso vai acontecer também com proteção de dados, porque um outro exemplo, o Ministério Público Federal, isso ocorre de uma forma mais direta, porque há poucos anos nós tivemos, por exemplo, a orientação de fiscalizar os portais de transparência dos municípios e a propositura de ações civis públicas contra os municípios que ainda não estavam adequados à lei de acesso à informação. E nos estados, o Ministério Público também faz isso por meio desse diálogo direto entre as unidades específicas de investigação na área. Acho que vai ser muito importante que isso ocorra também com a proteção de dados para que haja essa atuação conjunta. E em relação ao TAC também, isso é muito interessante, contou o caso do Netshoes, eu acho que aconteceu mesmo com o Banco Inter também, né? Agora eu só não me recordo se foi o Ministério Público do Distrito Federal, se foi de São Paulo, O Banco e Inter também. numa situação semelhante, vazamento de dados, acabou também firmando com a empresa um TAC sem necessidade de se discutir judicialmente, às vezes, um problema que precisa ser resolvido de forma rápida. Precisa, e é bom para exatamente para todas as partes, né? Para o titular de dados que tem essa reparação antecipada do que dependeria depois de uma liquidação, após, sabe-se lá, uma década de processamento, né? O custo disso tanto para o Ministério Público, o custo para o Poder Judiciário também, de essas ações volumosíssimas, né? E até existe uma iniciativa muito interessante também aqui, para falar de casa, aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é o projeto Mediar. Então, até já processos que estão em segundo grau, né, obviamente, com a manifestação do relator do processo, se promove e se conseguem grandes acordos, assim, em vez de se ter, por exemplo, uma multa, a execução de uma multa contra uma entidade sindical, né, que promovia festejos em uma pequena cidade do interior, e aí causava poluição ambiental, e para aquelas idas e vindas de problemas de gestão, uma multa superior a R$ 1 milhão. Essa multa nunca seria executada se teria um título executivo judicial, que é uma das circunstâncias mais graves de uma sociedade, é uma decisão judicial desprestigiada, que não se consiga executá-la, né? Então, se houve uma média através desse projeto Mediar, se chegou a uma composição, então homologada pelo desembargador, e aí, bom, se deu uma retribuição à sociedade, né? Aquela sede vai ser revertida para uma atuação social. Então, em vez de se ter um título executivo judicial, não se tem mais uma decisão judicial desprestigiada, pelo contrário, é o Estado funcionando, atuando na reparação também de questões difusas, e sem dúvida que essa será a tônica das questões de proteção de dados, né? Deixando para que a atuação judicial seja, né, realmente a última racha, e ainda assim também um excelente palco para que se tenha a mediação desses conflitos, para que se chegue a uma composição. Essa questão do Banco Inter foi no âmbito de uma ação civil pública já ajuizada também, então claro, com uma cláusula penal bastante mais alta em caso de descumprimento, né? E aí o que se tem notícia é de que sim, essas cláusulas são cumpridas, esses termos de ajuste são cumpridos, e reverte, assim, inclusive, a questão reputacional para a empresa, porque aí nós não estamos falando aqui o nome dessas empresas com desdém, ou como se fossem empresas irregulares que não estivessem adequadas. Bom, sim, em determinado momento, em alguns casos até, a própria Netshoes, ela foi vítima de extorsão, né? Foi um ataque. Então, não se está mais, pelo contrário, está elevando a reputação de uma empresa, dizendo, olha, ela, né, em conjunto com o Ministério Público, com as forças, então a sociedade
protegendo os titulares, se chega a um bom fim, a um bom desfecho, né, protegendo em vez de uma demanda que se arraste por talvez décadas aí, sem um fim efetivo ao fim e ao cabo, para recuperar os lesados. Até porque, infelizmente, todos estamos sujeitos a isso, né? Até os tribunais já passaram no Brasil aí no último ano, principalmente, mas já havia casos anteriores, passaram a ser vítimas desse tipo de ataque. Tá? Então, o que é mais importante até para a reputação da organização é que dê uma resposta rápida, adequada e corrija o problema, porque ficar prolongando isso judicialmente, eu acho que é prejudicial a todos, né? Isso. E aí são passos que a própria LGPD nos indica, né? Bom, que a empresa, que a organização assuma uma atuação proativa, não mais negando o fato, mas ao contrário, né? Procurando a autoridade nacional, quando for o caso, né? Notificando os titulares de que houve esse incidente, para que aí, então, se haja composição, se recomponha na medida do possível, né? Esses danos, ou se cessem essas violações, cada caso há uma exposição diferente. Estamos todos, inclusive em sede internacional mesmo, aprendendo a lidar com esse tipo também de criminalidade, né? Claro que a nosso diálogo hoje é mais sobre a esfera civil, mas também essa demonstração, né, daquela boa-fé, e aí a gente traz o Código do Consumidor de volta, né, aquela boa-fé objetiva de, bom, a empresa, o órgão público também foi vítima, e junto com o titular de dados e aí com o Ministério Público, se for o caso, vamos compor, trazer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também como líder desse projeto, dessa adequação da sociedade brasileira, né, para que se tenha, assim, o lado, como eu gosto de falar, como o lado bom da força se una, né, para proteger quem precisa ser protegido, que afinal e ao cabo é o titular do dado que volta, né, para o centro das atenções, que afinal de contas são os nossos dados, né, professor, que movimentam a economia, que são o maior ativo do momento, então que nós como titulares é que devemos ser protegidos. E para terminar, nesse quase um ano de LGPD, o que a gente já pode dizer que mudou, o que já é perceptível, até na perspectiva do Ministério Público, se houve algum tipo de levantamento, de verificação ou de constatação de aumento de reclamações ou de casos, uma preocupação maior com a proteção de dados? O que destacaria desse primeiro ano de vigência da LGPD? Eu acho que o principal destaque, professor, é quando se acessa aos sites do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, quando se acessa aos sites do Ministério Público, de outros tribunais, né, que a LGPD ela surge exatamente como um destaque, né, demonstrando, assim, fazendo com que se demonstre também para a iniciativa privada que opa, essa lei realmente eu tenho que atentar para isso, né. Aí, então já são os alertas de cookies, já a indicação de consulta política de privacidade, já a indicação na maioria dos casos, do encarregado, ou seja, com quem que nós precisamos falar, porque é claro que ainda são grandes projetos, são atividades gigantescas, mas se já há, por exemplo, a indicação do encarregado, o titular ele já tem com quem conversar, com quem dialogar, e já se não se consegue atender aos direitos de toda a coletividade, pelo menos daquele eventual titular que se sinta prejudicado, aquele vai ser atendido em uma solicitação, em alguma requisição. Então, acho que o maior exemplo é isso. Talvez pela essa questão pandêmica, nós tivemos um incremento gigantesco, né, claro, da utilização dos sistemas, né, de informatizados, dados pessoais, claro, não só os dados armazenados em meio eletrônico e físico também, mas é o eletrônico que oferece essa exponencial exposição, mas não se tem tantas demandas assim quanto se imaginava para o primeiro ano, como se teve, por exemplo, na vigência do GDPR. Mas é certo que isso vai ser uma tendência de incremento. Nós temos já casos, por exemplo, de ações coletivas não ajuizadas pelo Ministério Público, mas por entidades sindicais de proteção de direitos de trabalhadores. Então, aí, mostrando a amplitude desse conceito de titular de dados, né, que foram tutelados no âmbito de demandas coletivas, e algumas julgadas procedentes, algumas improcedentes e outras que se tem notícia
com a celebração, na maioria dos casos, deu um ajuste de termos de cooperação em que a própria parte, a empresa, o sindicato, com a atuação também do Ministério Público do Trabalho, na condição de fiscal da lei, vão proteger e tutelar esse direito desses titulares. Eu acho que o maior é isso, é perceber que está na ordem do dia mesmo e que também os órgãos públicos e instituições como os tribunais, como o Ministério Público, atentaram a isso e estão fazendo, dentro das suas medidas, dentro das suas capacidades, o máximo possível de esforço para atender essas demandas. Professor, muito obrigado. Então, agradeço pela participação aqui. Eu lembro que o nosso curso de proteção de dados, inteligência artificial e administração pública queria começar a semana, ele foi prorrogado, vai começar no dia 20 de outubro, melhor dizendo. Aí nós teremos aula só uma vez por semana, todas as quartas-feiras, e o professor Newton vai dar uma aula para nós no curso sobre esse tema de uma forma mais aprofundada, sobre essa atuação do Ministério Público, investigação administrativa em danos e atos ilícitos praticados contra dados pessoais. Na próxima quarta nós já temos mais uma live marcada, uma conversa entre os núcleos aí de proteção de dados e direito previdenciário, em que nós vamos conversar com a professora Marina e a professora Adir sobre a automação e inteligência artificial nos processos previdenciários na próxima quarta, nesse mesmo horário. Professor Newton, muito obrigado e boa noite, e seja sempre bem-vindo aqui na Escola da Júri. Professor Oscar, eu que agradeço. Será uma honra, então, fazer parte desse super time nesse curso que vai acontecer aqui na Escola da Júris, né? São verdadeiros expoentes e fiquei honradíssimo, muito contente com o convite e vamos estar juntos por mais essas oportunidades. Sempre que a escola, sempre que o senhor me convocar, aqui estarei. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos que nos acompanharam. Sem dúvida, obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Tchau. Obrigado.